Hoje nós vamos falar sobre identidade e propósito, a nossa nona aula, e eu queria começar, né, fazendo uma pergunta para vocês. Olha que linda aí, gente, né? A gente colocou aí, eu escolhi essa rainha, né? Parece a rainha Esther aí, né? Esse é o lugar que Deus te chamou para estar espiritualmente, reinando. Deus te escolheu para reinar, para estar assentada com Cristo nos lugares celestiais, amém? E hoje, mais do que nunca, você vai se assentar com Ele e assumir o comando da sua história. Lembrando, né, como sempre, que você é espírito, você tem uma alma, né, que é a vontade, o intelecto, a mente, né, os desejos, e você tem o corpo. Esse tripé, ele é tremendo, porque os três juntos, né, formam quem você é. Então, você precisa cuidar do seu espírito, cuidar da sua alma e cuidar do seu corpo. Amém? Mas lembrando que sempre é seu espírito que tem que estar no comando. Amém? Então, vamos lá. Eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta, né? A perfeição, ela é possível? Né? Você já viu alguém falar assim, não sei se você já ouviu aquela frase que as pessoas dizem assim, nunca a gente vai ser perfeito. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai errar, porque a gente é pecador, não é? Então, a gente já cresce com essa visão de que perfeição só no céu, né? Só Deus é perfeito. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, né? Olha que lindo. Vamos ler aí Mateus 5:48 antes de eu continuar. Sede vós, está falando para mim e para você, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, que está nos céus. Então, Mateus 5:48, a palavra de Deus para nós está dizendo que é para você, sede perfeito, como perfeito é o seu Pai. Segundo a palavra de Deus, essa frase, nós nunca seremos perfeitos, perfeição não existe, a gente erra, a gente é falho. Segundo a Bíblia, isso não é a verdade. Isso não é verdade. A verdade de Mateus aí, Mateus 5:48, é que a perfeição, ela é uma realidade para nós que somos cristãos. Nós temos uma visão errada da perfeição, e a gente vai entender um pouquinho mais estudando hoje, né? O que é perfeição? Vamos lá para o próximo slide? Perfeição é teleios. Fala aí, eu anotei aí, né? Não faltando nada necessário para completude, totalmente desenvolvido, maduro, alguém que atingiu o seu propósito. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava estudando a Bíblia, né? E sobre Abraão, e o Senhor falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu falei, uai, uai, existe então como ser perfeito? E olha que Abraão, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como nós temos hoje. Hoje Cristo habita dentro de nós, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se você pegar essa palavra perfeito, né, no original lá, você vai ver que essa palavra quer dizer maduro. O Senhor quer que você seja madura. A pessoa madura, espiritualmente, ela se torna madura emocionalmente, ela é uma pessoa que assume o comando e ela anda nesse lugar de perfeição, e a gente vai aprender um pouquinho mais. Também fala aí que é alguém que atingiu o propósito. Mas por falta de conhecimento, os cristãos, eles andam debaixo de ensinamentos, algumas vezes errados, né? Nem tudo que é religioso
Nem tudo que parece que é bom está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, querida, nós precisamos estudar a palavra, né? Então, você está fazendo aí essas 10, né? Depois tem mais 2 lições aí, bônus, que eu vou enviar para vocês de aulas, assim, top, aulas maravilhosas, né? Que na próxima aula eu vou falar um pouquinho delas com você também. Então, você está estudando aqui a Bíblia, não é porque você não tem o que fazer, não é porque é legal, não, você está aqui aprendendo para que você se torne uma mulher madura, uma mulher perfeita, uma mulher pronta para viver o plano e o propósito pelo qual Deus te criou. Mas Deus precisa de mulheres maduras, mulheres que andam na palavra. Amém, queridas? Gálatas fala, né? Eu não pus aí no slide, não coloquei. Gálatas 3:27 fala de você se revestir espiritualmente das virtudes de Cristo. Efésios 4:24, a gente vai ler mais na frente, mas fala para você se vestir da nova natureza de Cristo, né? Assumir os valores, as características do reino de Deus, né? Deus quer fazer isso com você. Então, vocês se lembram de algumas aulas, né? Várias, acho que eu falei sobre isso. Colossenses 1:13 diz que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, não é isso? Então, nós hoje, quando aceitamos a Jesus, que é o caso de todas vocês aqui, que é uma turma toda cristã, né? Então, que é um curso cristão, né? Um curso da palavra. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos espiritualmente em outro reino, certo? E nós recebemos desse outro reino uma outra natureza. Então, eu tenho uma velha natureza do meu velho homem e tenho minha nova natureza em Cristo quando eu aceito Jesus. Então, quando a gente nasce de novo, né, o nosso segundo nascimento, nós recebemos a natureza de Cristo. Cristo agora, ele habita em nós, né? No Velho Testamento, o Espírito estava sobre Davi, sobre Abraão, sobre o homem. Hoje, ele está dentro de nós, né? Gente, isso é uma revelação fantástica, que muda toda a visão de um cristão, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, 2 Coríntios 5:17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, todo aquele que está em Cristo sem exceção nenhuma, sem nenhuma exceção, essa pessoa ela é uma nova criação, ela é uma nova criatura, ela é uma nova pessoa, ela se torna filha. Todos são criação, né? As pessoas também têm uma frase que se fala por aí, todos são filhos de Deus. Não, só é filho de Deus quem tem um encontro com Jesus, crê nele, confessa ele, né? Você se torna filho de Deus, você se torna uma nova criação, amém? Então, tudo quanto pertencia à sua velha vida, à sua velha natureza, né? Já não é mais levado em conta. Olha que coisa linda. Em relação a você, não é mais levado em conta tudo que você fez, tudo que aconteceu, tudo que você passou. Deus, ele faz coisa nova. Ele faz coisas novas. O seu passado, ele aponta para atos de uma pessoa que já morreu. Então, hoje, a velha Simone foi sepultada, ela morreu. E quando ela ressuscitou, ela né, veio para uma nova vida com Cristo. Cristo, a partir daquele momento, eu tenho uma nova vida em Cristo. Então, eu já não sou mais aquela velha Simone.
Eu sou uma nova Simone. É, mas eu lembro, Simone, que você fez isso, você era assim, você era assado, né? O diabo, ele faz muito isso. Ele começa a apontar o nosso passado, os nossos erros, aquilo de mal que muitas vezes nós fizemos, lugares onde nós não devíamos estar. Só que aí você vai olhar para a cara do diabo e vai falar: mas você está falando de quem? Aquela Simone já era, ela já morreu, ela não existe mais. Agora é uma nova criação. Eu sou uma nova Simone. E é isso, gente, é algo muito, eu ia falar muito louco, né? Mas é uma coisa muito poderosa. Você ter revelação que você agora é uma nova criação e você precisa aprender a viver nesse lugar. Amém? Você precisa entender que você não é mais aquela velha pessoa. Você é uma nova criação. Amém? Então, tudo aquele que está em Cristo, né, como eu estava falando, sem exceção, é essa nova criação. Então, Gálatas 2:20, não está aí, mas eu vou ler aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo, ele tinha uma revelação disso, que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, gente, a conversão, não sei se você já viu pessoas assim que tinham uma vida muito louca e elas se convertem assim, é muito perceptível a mudança dela, e o pessoal, né, as pessoas de fora que não entendem o que é um encontro com Deus, elas falam assim: ah, essa pessoa aí fizeram lavagem cerebral no fulano. Olha como que o fulano tá. Olha aquela mulher, né? Pessoas que às vezes eu conheci pessoas que tinham uma boca horrível de falar palavrão, de xingar. A cada 10 palavras, 11 era palavrão, né? Pessoas assim, com a boca e tal, se converteram. Gente, é claro que muita coisa Deus vai trabalhando, mas algumas coisas acabam sendo tão perceptíveis porque há uma mudança de ambiente, há uma mudança de lugar, há uma mudança de natureza. Então, a sua natureza era adâmica, você era pecadora, mas hoje você não é mais. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sabe? Porque vamos continuar aí no slide. Ser uma nova criação, ela implica em ter uma nova identidade, né? Como a gente leu, né? 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Na Bíblia de Jerusalém, fala assim, ó, e tudo se fez uma realidade nova. Então, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Ela também é gostoso, né? Você que pode, invista em ter algumas, apesar que hoje, né, na internet, meu marido tem tudo no celular dele. Acho que tem umas 15 versões da Bíblia. Hoje é tudo muito fácil. Mas antigamente, na minha velha guarda, não tinha nem celular, né? 35 anos atrás, eu lembro que a gente tem várias traduções da Bíblia, né? Corrigida, linguagem de hoje, Bíblia King James, Strong, e tem muitas aqui versões, e é muito legal porque você começa a ter um entendimento mais profundo da palavra. E a Bíblia de Jerusalém, ela diz isso. Ela diz que Deus nos fez uma nova realidade. Então, hoje, a sua realidade é outra. Não é aquela realidade que você tinha antes de encontrar Jesus. Então, agora você é uma nova pessoa, com uma nova realidade acerca de si mesmo, de quem você é. E tudo quanto a palavra de Deus ela diz, né, ela fala, que você que você tem, que você pode, essa é a nova realidade que você tem que se apropriar.
né? A Bíblia tem, a palavra de Deus, ela tem tudo a ver com a apropriação. É tudo pela fé, né? Vocês perceberam, gente, que cada aula que a gente fez, cada lição que a gente estudou, tudo é muito tremendo, é a palavra de Deus. Mas como que você se apropria dela? É como você vive ela, se apropriando, crendo e recebendo. Eu creio, eu confesso, eu recebo, né? Eu me lembro muito eu não sei se vocês já viram uma vez alguma pregação da pastora Joyce Meyer, que ela falava assim, dessa mudança, né, da nossa nova natureza, e ela fala assim, imagina uma árvore de maçã, ela fica lá, eu vou agora, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou mudar, vai, ela faz força? Não, uma árvore, ela está lá, ela só relaxa ali, ela recebe, né, do oxigênio, a seiva, né, que vai ali fluindo e chega uma estação em que o fruto nasce. E é assim que Deus faz conosco. As coisas de Deus vão fluindo dentro de você, elas vão acontecendo à medida que você vai entendendo e tendo revelação de quem você é. Então, pensa bem aí um pouquinho. Sabe aquela pessoa que você era antes de Jesus? Ela morreu. E você precisa aprender a construir a sua vida nessa nova realidade, né? Você talvez está aqui hoje, né? Eu não sei, né? Muitas vieram fazer o curso aqui. É bom falar sempre isso, né? Enfatizar. Eu poderia falar com você aqui sobre essa parte terapêutica, desenvolvimento humano, e a identidade, mas esse curso é um curso bíblico. Esse é um curso onde a gente se move na palavra. Então, aqui você não vai ouvir muito outras coisas a não ser a Bíblia. Amém, queridos? Porque aqui nós estamos dando a você um embasamento da verdade da palavra que vai fazer você andar em um outro nível, em uma outra realidade, em um novo tempo, mas para isso acontecer, você precisa aprender a se apropriar, né? Eu não sou mais aquela velha Simone, que foi criada num lar cheio de faltas emocionais, de feridas, num ambiente, né? Isso ou aquilo, não. Hoje, aquilo foi verdade? Foi, mas hoje eu estou numa nova realidade, então eu preciso aprender a como me mover nesse lugar. Amém, queridas? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, a Bíblia diz, né, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? Olha o que 1 João 4,17 diz, como ele é. Glória, olha que coisa linda. Como ele é, nós somos neste mundo, neste mundo. Então, quantos creem aqui que a Bíblia é a verdade? Amém? João, perdão, João 17 diz, a palavra é a verdade. Então, queridas, eu não vou falar nada aqui que seja bonitinho, legalzinho, que vai te agradar, ou que vai ser impactante e bonito. Não é isso que eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para revelar para você verdades da palavra que tem nesses anos, aí 40 e poucos anos que eu tenho de convertida, tem feito na minha vida, mas que não é a minha só verdade, é a verdade da palavra de Deus, que não mente, que não muda, que é a realidade que Deus tem para nós, né? Então, a palavra é a verdade soberana, e nós queremos viver nela. Então, como eu li aí, 1 João, como ele é. Gente, nós somos neste mundo. Não está falando quando você for para o céu, você vai ser perfeita como Deus é. Ele está dizendo neste mundo. Então, hoje, eu e você podemos experimentar uma nova identidade em Cristo e viver à altura daquilo que Ele propôs, do que Ele planejou para nós. Viver uma vida em abundância, né? É isso que Ele deseja para nós. Então, isso significa que assim como Cristo é justo,
como ele é santo e ele é amado diante de Deus, diante do Pai, assim também nós somos, assim também você é. Olha que lindo, né? Não é futuramente, mas é agora, nesse mundo, a realidade da nova criação. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Então, em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros com Ele. Olha o que diz aí Romanos 8:17. E se nós somos filhos, amém? Você é filha. Logo, nós somos herdeiras e também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós fomos chamadas para representar o Senhor nessa terra, né? Como pequenos cristos. Então, você e eu, né? Salmo diz que Deus nos fez deuses aqui na terra, né? Elohim, né? Alguns traduzem por anjos ali, mas ali está falando do próprio Deus. Deus, ele é soberano, mas ele deu, debaixo dessa soberania dele, ele deu ao homem, lá no Éden, ele deu autoridade para o homem. Lembra de Gênesis que fala lá, Gênesis 1:26, né? Cresçam, reproduzam, enchem a terra, assumam o comando e sejam responsáveis. Então, ali, Deus deu ao homem o poder de assumir o comando. Só que o que aconteceu? O pecado entrou na humanidade através de Adão, nós ficamos roubados dessa herança, aí Jesus vem e nos restitui de volta. Por isso, quando você aceita Jesus, você recebe a chave do reino, toda a herança, todo o poder que ele conquistou, né, naquela troca redentora poderosa que ele fez lá na cruz. Então, hoje Deus te chama para andar nesse lugar. Amém, queridos? Vamos continuar aí. Satanás, sabendo de tudo isso, desde o princípio ele vem questionar a nossa identidade, porque o diabo, ele achou que estava tudo acabado quando Jesus morreu. Porque se Jesus só morresse, a obra não seria completa. Mas Jesus morreu, ele desceu ao inferno, ele pegou aquilo que foi roubado e ele ressuscita dos mortos. E aí ele se assenta, né, diante do Pai para reinar eternamente. E hoje esse poder que estava sobre Jesus está sobre nós, né? Então, o diabo, ele sabe do poder que você tem. O diabo, ele sabe da glória que está aí dentro, que precisa sair para fora. E o que o diabo faz? O diabo sempre vai mexer na nossa identidade. Lá em Gênesis, eu não coloquei aí, mas lá em Gênesis, lembra quando ele questiona Adão e Eva, né, dizendo, né, falou para Eva, Eva, se você comer, não vai morrer, não. E Jesus, e Deus tinha dito que não era para comer daquele fruto. Só de uma, tinha milhares. Mas o diabo, ele questionou a identidade. Se você comer, você vai ser como Deus. Só que Adão e Eva já eram como Deus, porque a Bíblia diz que eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo, ele quis o quê? Questionar, seduzir e enganar o homem. Foi quando Adão e Eva caíram, né? E se perderam. Mas olha o que diz Mateus 4:3 também, aonde o diabo, ele questiona Jesus. O primeiro Adão foi questionado e caiu, mas o segundo Adão, né, o Cristo, ele não caiu na do capeta, não. Olha o que ele diz aí, Mateus 4:3, se és filho de Deus, atira-te daqui, né? Ele começou, eu não vou ler aqui, gente, mas vocês lembram, né? A passagem está aí, aonde o diabo, ele questiona a identidade de filho né? De filho que Jesus era. Então, o diabo, ele sempre vai vir para questionar a realidade de quem você é hoje. Imagina que você é filho, olha quanta coisa errada que você já viveu, olha a sua história.
olha o que você já fez, como que você pode ser chamada, ser digna de ser filha de Deus, né? Mas o evangelho é para nós, né? Que éramos indignos e Cristo na cruz, ele devolveu ao homem a dignidade, a honra de ser chamado filho de Deus e viver à altura, né, daquilo que ele propôs. Então, o diabo, ele hoje continua lançando dúvidas, medos, mas a resposta que você e eu temos que dar a essas mentiras que o diabo coloca hoje dentro de você, qual é? É a mesma que Jesus fez. Jesus, ele venceu as dúvidas, os questionamentos da identidade dele, dizendo: está escrito. Então, eu e você hoje temos uma ferramenta, uma arma poderosa, que é a própria palavra de Deus, que o que ela diz, ela destrói todas essas manobras satânicas contra nós. Então, quando o diabo vinha para dizer: quem é você para ser uma líder do grupo familiar, de uma célula? Quem é você para pregar o evangelho para alguém? Quem é você para orar por um enfermo? Aí você vai falar assim: está escrito, eu sou filha de Deus, eu tenho sobre mim a unção, né? E eu vou fazer as obras do Senhor. Então, Jesus, ele venceu como está escrito, e nós vencemos também quando nós cremos que a verdade da palavra é a verdade, nós cremos nela, e quando nós a declaramos. Eu sou abençoada, eu sou filha amada, eu sou grandemente abençoada, eu sou altamente favorecida, e eu sou profundamente amada. E acabou. Ponto final. Não dê conversas para o diabo. Amém, queridas? Então, João, vamos lá. João 1,12, ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você recebe, todos que o recebem, né, recebem o Senhor, creem nele, Deus dá a você o direito, né? Uma outra versão fala, lhes deu poder de se tornar filha de Deus. Querida, você não é pouca coisa. Você não é filha da Maria, da Adélia, da Joana, você é muito além disso. Você se tornou filha do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, do grande El Shaddai, do Yeshua HaMashiach, do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Ele é seu Pai. E a Bíblia diz que ele deu a você poder, o mesmo poder que está sobre Jesus, que esteve sobre Jesus na terra, que andou por todo lado, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, o mesmo poder, o mesmo, está sobre você hoje. Por isso que Jesus falou aos discípulos, né? Falou assim: olha, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores. Uai, né? Por que que eu posso fazer obras maiores que Jesus faz? Porque o próprio Cristo, né, o poder que estava sobre ele está dentro de mim. Então, querida, não tem nada a ver sobre mim, não tem nada a ver sobre quem eu sou, mas sobre o que Cristo é dentro de mim. Quantos estão entendendo? Então, eu lembro quando eu era pastora novinha, né? Eu falava: eu vou pregar, e aquelas emoções, né? O sentimento de inferioridade, de incapacidade. Aí um dia Deus se revelou para mim dizendo: filha, mas isso não se refere não é sobre você, é sobre mim. Eu em você vou agir, eu em você vou fazer. Então, gente, ficou tão leve, porque não é sobre mim, não é sobre a minha reputação, mas é sobre ele. Amém? Então, tudo fica mais leve, tudo fica diferente. Amém? Então, antes de nós sermos recriadas, nós éramos o quê? Escravas do pecado. Hoje, nós estamos numa nova realidade, que é a realidade da nova natureza, né? E também da nova realidade com respeito a nós mesmas, né, a nossa vida. Então, agora que eu estou em Cristo, eu estou no comando. E
O que mais não deve estar no comando? Né? O pecado, a enfermidade, a dor, a miséria, a escassez, a maldição. Nenhuma dessas coisas tem mais domínio sobre nós. É o que a palavra diz. Amém? Sabemos que tudo isso é verdade, por quê? Porque está escrito na palavra. Amém, queridas? Quantas creem aqui? Amém? Deus, o que ele fala é a verdade. Agora, né, como eu falei agora mesmo, João 17 diz: a tua palavra é a verdade. Por que então eu não tenho muitas vezes vivido isso, né? Vivido nesse lugar de revelação, de apropriação. Eu preciso aprender. Então, eu preciso entender que existem, né? O próximo slide aí, existem duas realidades. Eu preciso entender que existe duas realidades, a espiritual e a natural. Não existe só ser espiritual, eu também estou aqui, eu tenho carne, tenho osso, né, eu vivo aqui na Terra. O que eu preciso entender? Que tudo na nossa volta, né, é real, é verdadeiro, é visível, é perceptível, mas Cristo, quando ele morreu na cruz, por nós, a Bíblia diz que ele riscou tudo escrito de dívida, de escassez, de miséria, de maldição, de doença, de derrota, e para que hoje você pudesse estar em Cristo, reconciliado com Deus, vivendo essa nova realidade com Ele. Essa verdade de que você está em Cristo, ela é estabelecida na sua vida. Você está em um novo lugar, espiritualmente falando, amém? Você está em uma nova realidade, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Ele é estabelecido na nossa vida. Agora, gente, vamos falar uma verdade. A conversão, o aceitar Jesus, o encontro com Deus, é um choque entre a sua vida espiritual e a natural, né? Agora, eu quero dizer algo para você. Eu e você, nós somos responsáveis em trazer esta realidade espiritual para o reino natural. Eu estava aqui comigo, acho que meu marido pegou, estava aqui na escrivaninha. Eu estava meditando e orando hoje à tarde e me veio um livro do pastor Bill Johnson, né, da igreja Bethel, famosíssima, nos Estados Unidos. O livro chama Quando o Céu Invade a Terra. Ele trouxe aqui para mim, ó. Esse livro aqui veio na minha mente, esse livro hoje à tarde, e eu comecei a ver, falei, meu Deus, né? Ele fala, é um guia prático para uma vida de milagres. Se você quiser comprar esse livro, tem PDF aí, eu não sei, né, na internet. E aí, eu não sei, eu tenho aqui muitos livros aqui, eu estava orando, peguei, eu falei, eu vou achar o livro aqui, no meio de um monte de livro que eu tenho, eu achei ele, e aí eu peguei, olha que interessante que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, todo crente pode atuar no sobrenatural, inclusive você. Se seu desejo sempre foi viver e andar com o poder sobrenatural de Deus, eis aqui uma oportunidade. É através do descobrimento da nossa verdadeira identidade, é através do descobrimento da nossa verdadeira identidade em Deus que poderemos nos mover em suas promessas com respeito à realização de milagres. E eu amei quando eu li isso, porque eu falei, opa, tem a ver com a identidade, né? Faz tempo que eu li esse livro, ele é de 2006, já está aqui do meu lado, que eu vou ler ele novamente. Então, esse livro fala desse poder que você tem em Cristo para você viver numa dimensão de milagres, de maravilhas. Deus quer usar você, querida, mas para que Ele possa usar você no plano e no propósito que Ele tem para você, você precisa descobrir a realidade de quem você é
e andar nesse lugar, se estabelecer nesse lugar. Não é ser uma pessoa que fica andando na rua que nem um zumbi, orando em línguas, né? Não é assim. Pelo contrário, eu creio que quanto mais espiritual você é, né, na verdade da palavra, mais leve, mais tranquilo, mais em paz você é. Eu creio assim, eu creio que é assim que Deus nos ensina, né? Então, fica a dica, depois eu ponho lá no grupo para vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, Deus, ele deu para mim e para você essa responsabilidade de trazer a realidade espiritual para o reino natural. Como que isso acontece? Mediante a fé. Tudo é pela fé, gente. A vida cristã é tudo pela fé. Tudo pela fé. Por isso que o diabo trabalha no questionamento, na dúvida, né, nos medos, porque você duvida, você fala, e agora? Não, Senhor, eu rejeito, eu renuncio todo engano, eu renuncio todo medo, eu renuncio tudo aquilo que me rouba de enxergar a verdade da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que é espiritualmente, que Deus conquistou é nosso por direito, né? Mas nós precisamos aprender a operar, a manifestar, a agir debaixo dessa fé, né? Essa fé é interessante que a gente tem uma fé quando a gente aceita Jesus, né? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque um dia você teve fé para crer que você é salva. E hoje, bem ou mal, você tem aquela convicção aqui dentro. Eu sei que se eu morrer, eu vou para o céu. Né? Essa convicção, ela está no coração do cristão. Mas essa mesma fé, para você crer que você é salva, é a fé que você tem que ter para andar em prosperidade, para andar em saúde, para cumprir o chamado, para viver uma vida de paz, não uma vida ofendida, cheia de dores, de problemas. Então, a fé, ela não pode parar na salvação, né? Nós não podemos parar na salvação. E uma coisa que eu percebo é assim, ó, eu aceito Jesus, né? Eu levanto a minha mão, eu vou lá na frente, ou num grupo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí a gente se batiza nas águas, como diz a Bíblia, e a gente para por aí. Está errado. É só o começo. Aceitar Jesus e se batizar é o primeiro passo. Qual é o próximo? Né? Qual é o papel da igreja? É ajudar, né, ensinar o seu povo, né, para que a igreja ela seja aperfeiçoada, né, na palavra, para que ela cumpra aquilo pela qual ela foi designada, né, para que ela possa cumprir o seu chamado como pastores, mestres, evangelistas, né? Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, né? Então, o que a gente vê? Que as pessoas, elas param por aí. Qual é o papel da igreja, de um líder, de líderes? É levar a pessoa depois do batismo para um discipulado, para um lugar onde ela vai o quê? Se santificar, onde ela vai o quê? Aprender a entender tudo isso que a gente está estudando também aqui no curso DNA. Aprender que ela é agora uma nova realidade, como se apropriar da palavra. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1:20, ele diz assim: quantas são as promessas de Deus que têm o sim e o amém por nosso intermédio, né? Então, quantas são as promessas de Deus que têm um assim e um amém? Então, tudo que Deus prometeu para nós, ele disse sim e amém. Sim, amém. A cura é seu direito. Deus diz sim, amém. A prosperidade é seu direito. Sim, amém. A sua maturidade, Deus deseja ela. Sim, amém. Mas aí no final desse versículo ele diz assim: por seu intermédio. Deus, hoje, ele age na terra por seu intermédio. Ele já fez tudo. Ele completou a sua obra e ele se assentou, né? Ele está assentado, reinando. E hoje ele deu a mim e a você essa responsabilidade. Então, você não pode mais continuar falando, Deus, por que eu estou passando por isso?
A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, é o pastor que não gosta de mim. A gente vai pondo coisas na nossa vida, desculpas, para a gente tem que entender aqui no curso DNA. Chega de mimimi, né? Eu já falei isso aqui, né? Chega de mimimi. Está na hora de você falar: chega, eu vou assumir o comando da minha história. Eu vou pegar a realidade de quem eu sou hoje, entender, me apropriar e eu vou viver esse propósito de Deus. Vou deixar ser moldada pelo oleiro através da palavra. Gente, isso é glorioso. Eu digo para você, a maturidade emocional, espiritual, quando você começa a crescer, é tão bom. Você começa a se ver no comando, você começa a ver que, peraí, aqui quem manda sou eu, né? Com Cristo, mas eu reino aqui, eu que dou as ordens, não são as minhas emoções, não é o diabo, não é a circunstância, porque a minha identidade agora é a identidade de Cristo. Eu estou numa nova posição, né? Numa nova realidade. Então, tudo que Deus diz que eu sou, eu sou. Amém? Aí, o que, que é identidade? A identidade, a gente pode falar várias coisas, pegar o dicionário, né? Eu peguei aqui. É um conjunto de características, valores, crenças, memórias, e isso inclui também a forma de pensar, de expressar as suas habilidades, as suas emoções. Mas o que, que acontece com a gente? A nossa velha natureza, a nossa história de vida, por nós não entendermos a palavra, ou por a gente não conhecer a Cristo como a gente conhece hoje, por estarmos em outra realidade, a nossa visão foi distorcida. Então, você talvez experimentou rejeições, você experimentou abandono, você experimentou abusos, você passou talvez por situações que te levaram para vícios, né? Tudo aquilo que tem falta, né? Muitas pessoas hoje elas estão tampando as dores delas com comida, com cartão de crédito, comprando quando não pode comprar, ou comprando coisas que não é para comprar, né? Lembra da aula da rejeição? Então, existe um buraco no homem que faz parte da velha realidade. Hoje você está em Cristo, você tem que se posicionar. Você tem que dizer: agora eu estou em Cristo. Minha mãe me rejeitou, meu pai me abusou, e etc. Mas hoje, essa Simone, essa pessoa, né? Eu não faço mais parte daquela natureza. Hoje Deus escreveu uma nova história, né? E o diabo, ele é especialista em nos julgar, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, o que eu quero dizer para você é que Satanás, ele quer atingir a sua identidade, porque quando você não sabe quem você não sabe o que você tem direito e você não sabe o que você pode em Cristo, você fica muito vulnerável à ação de demônios que vão colocar enganos, vão colocar mentiras, vão colocar medos, né? Então, eu queria falar com você aqui algumas verdades sobre a sua identidade e o seu propósito, aquilo que Deus tem para você, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso entender e me apropriar é a realidade, né, a verdade de que agora eu estava na velha natureza, hoje eu sou uma nova natureza, porque eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo. Então, eu nasci de novo, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. E a primeira coisa que Deus me dá é o direito de me tornar filha de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender na sua identidade é que você é filha amada. Eu sou amada. Gente, entender isso faz toda a diferença. Né? Quantos de nós nos sentimos não amadas, não aceitas, é,
não pertencentes, né? Talvez à nossa família natural. Mas hoje, por mais que você perdoe, você os ame, mas você não está mais lá, querida. Nós precisamos entender isso espiritualmente. E eu não estou querendo dizer que você vai rejeitar a sua família, pelo contrário, né? Quando nós entendemos tudo isso, aí que a gente ama, aí que a gente perdoa, aí que a gente intercede, né? Mas nós precisamos entender esse amor. Olha o que diz em 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamadas filhas de Deus. Gente, sabe que hoje Deus possa abrir os meus olhos, os seus olhos, de uma maneira especial, de uma maneira diferente, sabe? Porque a gente precisa ter revelação. Que Oséias diz? O povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de revelação. Então, se você tem dificuldade de entender o amor de Deus, peça para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso ter uma revelação, eu quero dizer que eu creio, eu me aproprio desse amor, né? Olha que lindo, 1 João 3:1, você tem que decorar esse versículo, né? Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamadas filha de Deus. Sabe quem você é? Filha amada de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar. Olha outro versículo aqui. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Então, quando você confessou, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele permanece em você, ele entra em você e ele fica em você. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então, queridos, olha para você ver, a Bíblia toda ela é permeada de promessas, mas ela tem uma situação aí que eu tenho que entender. Eu preciso crer nesse amor. Então, para de ficar orando, sabe, chorando, e ficar aquela oração mais murmurenta que a de Jeremias. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Ó céus! Não, Senhor. Começa a orar diferente. Começa a orar, Senhor. Eu quero crer, eu declaro que eu creio nesse amor. Pai, eu posso não entender muitas vezes, mas eu sei que à medida que o Senhor vai ministrando ao meu coração, meus olhos espirituais vão se abrindo e eu vou enxergando que grande amor o Senhor tem por mim, né? Talvez você foi rejeitado pelos seus pais, ou talvez seus pais foram tão feridos, né? Problemas de alma também, que eles não conseguiram suprir o seu vazio na sua infância, o vazio de amor, de acolhimento, né, de carinho, de cuidado, de palavras de que te levantasse, né, que fizessem você se sentir amada e aceita. Mas agora, querida, você está numa nova família. Você está na família aonde o pai ele diz para você que você é uma filha muito amada. Creia nisso. Amém? A partir de hoje, começa a perceber, nós oramos muitas orações erradas, a gente canta muita música errada, e eu tenho um problema, gente, que quando eu comecei a entender tudo isso que eu estou ensinando para vocês, às vezes é complicado, às vezes eu estou num culto lá, está cantando uma música, daqui a pouco eu falo, meu Deus, mas isso aí não é verdade, não é maldade da igreja, não é maldade do louvor, é que muitas vezes as pessoas que fizeram a música, elas não entenderam, né? Então, esse negócio, né, vai chorando, geme e chora, Deus não fala nada disso, não é para você chorar, não. A gente chora de quebrantamento, chora de derramar, né, de se quebrantar, mas ficar lamentando, chorando, oh Deus, não, isso não é bíblico, isso não é bíblico, né? A gente, até eu comentei com meu esposo hoje, que se a gente fosse dar essa aula aqui, falando de tudo aquilo que vai vindo, gente,
teria que ser um seminário, quem sou eu? Um seminário que, olha, daria, é muita coisa, né? Mas o que eu quero passar para vocês aqui hoje vai ser muito, assim, um resumo, né, de muitas das coisas principais para que você já viva nesse lugar. Amém? Então, vamos lá. Qual outro versículo? Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Então, assim, Deus, ele habita em mim. À medida que eu permaneço nesse amor, eu vou me aperfeiçoando nesse amor, crescendo. A gente vai amadurecendo, né? E é tão interessante, eu me lembro que quando eu ficava triste com alguém, magoada, né? Ai, você fica, claro, todos nós passamos por isso. Só que eu ficava 1 mês, 2 meses, já fiquei anos, né, por falta de entendimento. À medida que eu fui crescendo nesse amor de Deus, gente, é tão tremendo, porque assim, se alguém me magoa, eu fico ressentida, triste, eu não alimento isso. Lembra que eu sou espírito, tenho uma alma, habito no corpo? Quando eu falo, não, eu tenho o amor de Deus, eu posso perdoar, eu posso virar a página, porque o diabo quer que eu fique nesse lugar de ofensa. Hoje é rápido, hoje é rápido. Hoje é muito rápido. Às vezes leva 2 horas, 3 horas, minha ficha cai. Eu falo, não, eu ensino isso. Eu já tive revelação disso. Mas aí é uma escolha. Sabe, queridas, lembra que eu falei que existe dois reinos, existe 2 lugares, o espiritual e o natural? No natural, você vai dizer, é verdade, aquela pessoa me machucou, é verdade. Mas a verdade da palavra é que Deus diz, perdoai, se aquele que te bate numa face, você dá outra, e aí vai, não é assim? Aí é questão de você escolher. Eu escolho andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Ah, é tremer, ficar gritando, aleluia, glória a Deus toda hora? Não. Andar no Espírito é uma posição de obediência à palavra. Deus falou, não importa se está doendo, se está difícil aqui de engolir, eu decido, eu sou perdoadora. Eu decido andar em amor. Eu decido fazer o que é certo. Amém, querida? Essa é a postura de uma mulher que está permanecendo no amor e aperfeiçoando. Amém? Eu vou aperfeiçoando. Então, eu confesso para vocês, eu tive situações que eu já falei aqui nas aulas. Eu queria pegar um facão e cortar a língua da fofoqueira, né? Mas hoje eu consigo ver aquela pessoa como uma pessoa ferida, problemática, que eu vou interceder por ela. E quem sabe, gente, quem sabe daqui uns dias a gente pode montar aí umas 3 aulas, alguma coisa sobre oração e intercessão profética. Eu posso contar para vocês experiências assim tremendas de intercessão, baseado nesse versículo, aperfeiçoada no amor. Amém? Vamos lá, então, vamos continuar. Segunda coisa que eu preciso entender, verdade. Primeira verdade, que eu sou amada. Então, querida, para desse papo, eu me sinto rejeitada. Sentir não é nada. Você não anda pelo que você sente, você não anda pelo que você vê. Você tem que crer de tal maneira que a verdade da palavra fique impregnada dentro de você. Eu sou amada, ponto final. Segunda verdade, eu sou a justiça de Deus. Então, ser a justiça de Deus em Cristo é uma identidade concedida ao cristão, a você e a mim, através da obra consumada na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz por mim, por você, o que aconteceu? Quando ele morreu por nós lá na cruz, nós fomos declarados justos. Peraí, mas você fez coisa errada, você errou, você falhou, você já tem uma natureza adâmica, né? Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Só que quando eu aceito Jesus, eu sou justificada
eu não sou mais pecadora. E aí eu quero dizer mais um erro que é muito comum, né? Esses dias mesmo eu estava com uma pessoa, a pessoa falou, não, porque também a gente é pecador, né? Eu falei, não, oh, meu Deus do céu. Não sou mais, eu não sou pecadora. Eu não sou pecadora. Eu estou em Cristo, eu sou justificada, eu sou a justiça de Deus. Querida, você não é pecadora, você é a justiça de Deus. E se você tem orado assim, ou falado, não, mas também eu sou uma pecadora. Querida, isso não é verdade. Desculpa, mas eu tenho que pregar a Bíblia aqui, eu tenho que falar a verdade para você. Você tem que falar, Senhor, obrigada, porque eu sou a justiça de Deus. Ah, Simone, mas eu erro, às vezes eu faço coisa errada. Você pode até errar, mas você não tem mais a natureza velha. Você tem a natureza de Cristo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar, Senhor, eu errei. Senhor, eu fofoquei. Senhor, eu menti. Senhor, eu agi em áreas da minha vida de forma errada. Me perdoa. Eu não sou pecadora, eu sou a justiça de Deus. Então eu me volto para o Senhor agora e eu me aproprio dessa verdade. Eu sou a justiça de Deus. Querida, quando você diz que você é pecadora, eu vejo assim como um insulto a Deus. Jesus, né? Jesus, ele morreu na cruz para levar o seu pecado. E ele deu a justiça dele para você. E agora você fala que você é pecadora? Não é bíblico, né? Então vamos lá. Olha o que diz aí. Então, a justiça de Deus, ela é imputada e não conquistada. O que quer dizer isso? Eu não tenho que fazer nada, foi me dado, foi me imposto, foi me delegado aquilo. Então, eu sou justa, não porque eu fiz tudo certinho, eu sou boazinha, eu sou tão bonitinha. É por isso, gente? Não. Eu sou justificada por causa que Jesus na cruz, ele fez a troca. Ele trocou a minha imundícia, a minha sujeira, o meu pecado, a minha miséria, a minha doença, os meus medos pela paz dele, pela saúde dele, pela pureza dele, pela santidade dele. Então, você consegue entender? Eu estou dizendo aqui que a natureza sua não é mais aquela. E aí você fala, ah, mas às vezes eu erro. Não é isso que vocês conseguiram entender? Eu até posso ter errado, mas eu não vivo na prática do pecado mais. E à medida que eu vou entendendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo, que eu sou santa, sabe? Nunca mais, querida, diga, eu sou pecadora. Ai, mas eu sou muito burra, mas eu sou muito ruim. Você está negando o que Cristo já fez por você naquela cruz. Olha o que diz aí Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele o fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele fez uma troca. Gente, que troca! Que troca linda, que troca gloriosa. Ele trocou a minha sujeira pela santidade dele. Ele trocou a minha lerdeza pela inteligência, porque hoje eu tenho a mente de Cristo, diz a Bíblia. Né? Quando às vezes eu estou lendo alguma coisa, eu fico com dificuldade, eu falo, opa, eu tenho a mente de Cristo. Cristo é inteligente. Cristo, ele é sábio, né? Eu tenho a sabedoria do alto. E tudo isso faz a diferença. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós somos justificados, né? Então, quando nós somos justificados, né, como justos em Cristo, nós não estamos mais debaixo de condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se alguém apontar o dedão para você, lembrando lá do seu passado, você tem que falar assim, isso aí era verdade mesmo, mas sabe aquela Simone lá? Ela morreu. Então, quando ela morreu, Deus apagou tudo, ele escreveu tudo novo. Hoje eu não sou mais aquela Simone. Hoje eu sou uma nova criação. Hoje eu sou filha
de Deus. Hoje eu sou a imagem e semelhança daquele que me criou para andar nos lugares altos, para andar à altura da palavra, à altura daquilo que ele conquistou para mim em todas as áreas da minha vida. Então, querida, você não pode aceitar a pobreza, né? Eu não estou dizendo aqui, ai, de ser milionário, ter iate. Se Deus quiser que você tenha, ele tenha planos, tome posse, por favor, né? E até te falo, desejo ser próspera, sim, né? Porque ser próspero, você vai abençoar o reino. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa, né, que tinha expulsado estava expulsando um demônio de uma pessoa, e o demônio, né, a gente não tem que conversar com o diabo, mas tem situações, situações, né? Meu marido tem uns cursos de libertação, umas aulas, até ele está preparando coisas aí nessa área. A gente tem muita experiência nessa área de libertação, gente, meu esposo. Gente, cada coisa, o diabo, ele trabalha, mas quando a gente entende o que Deus já fez, a gente põe o diabo para correr. Mas eu tinha lembrado aqui de uma situação que me fugiu aqui. Daqui a pouco eu lembro. Mas, assim, o que eu quero dizer para você é que o diabo, ele sempre vai o quê? Apontar o dedo para te condenar, né? Então, para de ficar dizendo, sabe? Eu sou pecadora. Outra coisa que a gente vê muito dizer aí no meio neopentecostal, né? Que a gente é do fogo aqui, viu, gente? A gente gosta do poder, né? Eu amo ver Deus manifestando a glória dele na palavra. Então, as pessoas, o que que elas ficam? Elas andam no lugar de condenação, e Deus, ele tem o quê? Ele tem libertação, ele tem andar em liberdade, e a gente precisa aprender a andar nesse lugar, né? Nesse lugar que Deus conquistou para nós. Então, muita gente fala assim, eu sou pecador. Eu lembrei. Ai, nós somos vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó, gente, é lá na velha natureza, que aí já não me pertence mais. Eu sou filha de Deus, me rebaixar vermezinho de Jacó. Se você disse isso alguma vez, fala, Senhor, sai de ré, manda esse demônio embora, né? Eu repreendo, Senhor. Então, querida, sabe, o que que eu percebo? A gente canta muita coisa errada, a gente fala muita coisa errada, a gente ora errado, não vê as coisas acontecer e ainda fica com raiva de Deus, fica assim, fica magoado porque Deus não me respondeu, Deus não mudou aquela situação na minha vida, mas na verdade você orou fora da palavra, sabe? Ore a palavra, né? Pegue o versículo da Bíblia, ora a Bíblia, ó. O que que diz Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, então eu oro assim, Senhor, eu te agradeço, porque nenhuma condenação há sobre mim, porque eu estou em Cristo. Então, Senhor, eu não estou debaixo de condenação. Se pessoas estão falando isso ou lembrando do meu passado, sinto informar. Agora eu sou filha de Deus, não tem mais jeito. Agora já está consumado. Agora eu estou vivendo nesse novo lugar. Perdoa, filha, e avança. Fica nesse lugar. Amém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a hora já avançou. Eu sou também, outra verdade é que você é santa. A santidade pela identidade não é por esforço, né? Ser justo em Cristo transforma a nossa maneira de viver. Então, santidade é o resultado de você entender a sua posição de justa. Vocês estão entendendo? Então, ninguém é santo. Também é outra coisa que eu ouço o pessoal falar. Ai, Simone, mas ninguém é santo. Ó, querida, me perdoa, mas eu sou santa. Sabe por que eu sou santa? Porque Deus, ele me santificou e ele habita dentro de mim. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o santo, ele habita dentro de mim. Então eu posso andar. Mas então, quando eu faço coisa que desagrada a Deus? Porque eu tenho duas realidades, a natural e a espiritual. Elas sempre estão em guerra, em guerra seria a palavra, elas estão em combate ali, né? E eu tenho que escolher. Então, tem hora que eu escolho fazer algo quando eu vejo eu errei.
Não fica se condenando. Tem gente que não te condena, mas você se condena. Ah, eu não sou digna, Senhor. Eu não sou digna. Agora eu vou no culto domingo tomar a ceia. Claro que você vai tomar a ceia domingo. E você vai dizer: Deus, eu errei, eu fiz coisa errada, mas a minha natureza é de filha, eu te peço perdão, e a ceia é porque eu quero, Senhor, sabe, ser lavada pelo Senhor, restaurada aqui, e nada vai me tirar do teu propósito. É assim, sabe? Não, tem gente que pecou, fez coisa errada, aí não vai no culto, aí não toma ceia. Não, vai lá, pede perdão, Senhor, eu errei, mas a minha natureza é de santidade. É leve ser santo. Eu espero que você consiga entender isso que eu estou falando. Isso é a verdade, porque a palavra diz. Vamos lá. Em Efésios, né, 4:24, essa na Bíblia King James, ele fala de você se vestir, se revestir. Então, é uma posição. Eu falo, Senhor, eu não vivo mais vestida de trapa de imundície. Eu não estou vestida de pecado. Eu não estou vestida das heranças que eu trouxe do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu os amo, mas eu não aceito nenhuma maldição, porque agora eu estou revestida de uma nova natureza. Eu sou um novo homem, no caso, uma nova mulher criada para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Vamos lá. Vamos continuar aí que a gente já está terminando. Então, a santidade, né, não é por legalismo, né? A santidade não é meramente você seguir regras. Ah, eu não posso pecar, né? Tem gente que fala ser santo, você já imagina aquela imagem assim, né? Aquelas imagens de barro, com aquela carinha assim de, né? Eu tenho que ser santo. Gente, isso não é santidade. Santidade não é você seguir regras, ou evitar o pecado com medo, porque se eu pecar, eu serei amaldiçoado, castigado. Não. Sabe, viver em santidade é viver como filha de Deus que já foi liberta. Eu não tenho, o pecado não tem domínio sobre mim. Vamos aí continuar. Não sei se eu pus algum versículo, acho que não. Romanos 6:14, é outro versículo que você tem que se apropriar. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, o cristão que anda nessa revelação, ele até peca, ele tropeça, mas ele se levanta, pede perdão e fala: Senhor, foi um lapso aqui, né? O cristão que conhece a verdade da palavra, ele não anda na prática do pecado, mas ele pode ter quedas, né? Tanto que tem, eu não sei se é em Provérbios, eu não lembro, que fala 7 vezes pode cair o justo. 7 vezes Deus o levanta. Então, não tem essa coisa, sabe? Eu errei, eu pequei, agora está acabado. Não, você não está mais debaixo da lei, mas da graça, né? E a graça, ele diz, eu acredito em você, levanta aí, tira aí a pó do pecado, levanta a cabeça e prossiga, porque você está debaixo de uma nova natureza. Vamos lá. 1 Pedro, né? Resumindo aí, sede santos, porque eu sou santo. Então, resumindo, a santidade também faz parte dessa minha identidade nova em Cristo. Eu sou fruto da nova natureza em Cristo. E não é por esforço humano, gente. Você entende? Não é assim, ai, eu tenho que ser santa. Ai, meu Deus, eu não orei hoje. Ai, ontem também eu não orei, eu não li a Bíblia. Ai, meu Deus, eu sou uma crente sem vergonha. Eu sou, gente, não é assim. Senhor, eu não orei, eu corri, mas Senhor, eu quero me achegar, eu quero orar, não porque eu tenho que orar, sou crente, tenho que ler a Bíblia, não. Deus, ele quer que você faça isso debaixo de uma graça, debaixo de um amor. Apocalipse também diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ele nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que te ama, ele te fez reis e sacerdotes. Então, você é uma rainha. Lembra a foto que eu coloquei lá no início? Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você tem um chamado, né? Você tem um chamado que é ministrar ao Senhor. O sacerdote, ele ministrava ao Senhor.
O rei, ele ministra ao povo, né? Ele cuida do povo, mas o sacerdote, ele ministra ao Senhor. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você é uma filha amada de Deus. Você é uma filha querida de Deus. E ele te constituiu rei, rainha e sacerdote. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, a gente já vai terminar, tá bom? Mas eu quero dizer para você, você entendeu? Você foi constituída uma rainha e uma sacerdotisa. Você foi chamada para ministrar a Deus e a ministrar aos homens. Você foi chamada para ministrar a Deus e para ser bênção para as pessoas. Deus tem um plano, um propósito. O propósito de Deus é que você manifeste a glória de Deus através de sua vida. Amém? Vamos lá, acho que a gente está chegando ao final, né? Então, ele fala também da autoridade, né, para você influenciar positivamente o seu ambiente, família, trabalho, sociedade. Deus te chamou para reinar, para fazer a diferença. Amém? Nós somos também favorecidas. Eu creio que a gente, depois eu vou mandar a aula, é muita coisa, gente, se a gente for conversando aqui, mas depois eu vou mandar tudo completo para vocês. Nós somos também favorecidas, a gente tem que entender isso. A graça é o favor imerecido de Deus que nos foi concedido plenamente através da obra também de Cristo. Então, eu estou debaixo do favor de Deus, eu não estou debaixo de maldição. Eu estou debaixo desse favor imerecido, eu não estou debaixo da lei, né? A graça, ela é suficiente. A salvação e a vida cristã não depende de obras, não depende da sua performance. O que hoje o desenvolvimento pessoal prega? Nada contra, gosto de ouvir muitos, né? Mas eu sou muito seletiva, porque se prega muito o eu, né? Eu. Você vai na Bíblia, a Bíblia fala, mata o eu e deixa Cristo reinar, né? Então, é muito de frente com a palavra. Então, eu tenho que entender que não é pela minha performance que eu vou ser uma grande mulher de Deus. Não é pela meu desempenho humano que eu vou ser uma mulher bem-sucedida. É claro, gente, eu não estou dizendo que é porque é pela graça, você vai ficar sentada com o braço cruzado e achando que Deus vai fazer tudo. Pelo contrário, ele já fez tudo, você vai fazer a sua parte. Tanto que Paulo, ele diz, né, que ele trabalhou mais que todos, ele trabalhou mais que todo mundo, mas não eu, mas a sua graça. Sabe, quando você entende que você vai levar uma palavra para alguém, você vai orar por alguém, você vai amar um filho que às vezes está rebelde, você vai ver coisas acontecer na sua vida, não é porque você é muito boa, mas é porque ele é bom, e a graça de Deus é suficiente, porque quando sou fraca, aí que sou forte. Quando eu sinto que não dá, é a hora que você vai relaxar e deixar Deus fazer. Ele quer que você haja nesse lugar de descanso. Então, ó, 9h30, gente, mas eu dá mais 2 minutos, 5 minutinhos, eu termino. Então, existe a liberdade em Cristo, né? A graça, ela nos liberta da escravidão do pecado e da mentalidade legalista que a gente tem. Sabe por que muitas vezes você sofre? Porque você é legalista. Você fica aí, não, porque não pode, porque eu não sou digna, porque isso é errado. Sabe? Relaxa e entra nesse lugar. Você não é mais a velha natureza legalista, agora você é a mulher cheia de graça. Maria, ela foi escolhida porque ela era cheia de graça, né? Que linda, né? Maria, uma mulher cheia de graça. Deus escolheu aquela menina graciosa para se tornar a mãe de Jesus, né? Ali ser usado o ventre dela para trazer a salvação à humanidade. Amém? Vamos lá? Vamos correr aqui. Então, Paulo, né, ele disse, porque eu sou, olha a identidade dele, eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Paulo, gente, ele foi tão mal que ele matava os cristãos, ele era um perseguidor de cristão. Lembra quando Estevão foi apedrejado? Foi por ordem de Paulo.
Mas olha o que ele diz, continua aí o versículo. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Querida, é a graça de Deus, sabe? Você não merece nada. Vou falar para você, você não merece nada. Mas Deus, ele, pela graça dele, decidiu que queria te amar, te abençoar, te prosperar, te fazer feliz, curada emocionalmente, curada em todas as áreas. Tem um chamado para você. Por isso que fala que ele chama as coisas loucas do mundo para envergonhar a sábia, porque é tudo pela graça. Não é porque você é bonita, legal, inteligente, eu sou a top das galáxias. Não, mas é porque é pela graça. E quando eu tenho revelação disso também, você vai ser a melhor professora, a melhor terapeuta, a melhor cristã, a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, né? Pela graça. Amém? Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, porque a hora já avançou. Eu queria ler só um pedacinho de Isaías aqui, e eu quero fazer uma oração. Vocês me permitem aí? 2, 3 minutinhos? Ó, Isaías 61. Isaías 61, gente, eu falo para vocês, quando eu me casei, eu e meu esposo, durante muitos anos, a gente acordava às 5 da manhã e orava até às 6, depois meu marido ia para o trabalho, eu trabalhava no banco, eu entrava mais tarde. Mas todo dia a gente orava às 5 da manhã. E por muitos anos, e eu lembro quando eu estava grávida do meu primeiro filho, estava frio, eu enrolava a coberta, ia para a sala, né? Porque orar no quarto eu dormia. A gente ia para a sala, e uma das passagens que eu sempre declarava era Isaías 61. Eu me apropriei dele. Por que que esse Isaías 61 é para você declarar ele? Porque esse Isaías 61, essa passagem Jesus leu, né? Uma parte dele lá na sinagoga em Nazaré, né? Lembra quando ele abriu a passagem, ele leu: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, que o ano aceitável do Senhor é o ano da graça. Nós estamos nele, no tempo da graça. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a porem os que estão em Sião de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu quero que você leia Isaías 61 inteiro, é lindo. E eu quero dizer para você que essa passagem que fala de Cristo, hoje ela é para mim e para você, porque hoje Cristo, ele habita onde? Dentro de nós. Nós somos habitação. Ele tabernaculou conosco, ele está hoje morando dentro de nós através do Espírito Santo. Então, hoje, eu posso dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui, querido, você vai cumprir o teu propósito. O teu propósito é levar cura aos quebrantados, a levar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Mas tem uma passagem, eu quero orar com você, que diz assim: a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ler aqui com a tradução aqui a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos ruios, né, lá no grego. Fala, sabe, vamos falar o que quer dizer isso? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Querida, existe um propósito para você.
Amém? Ninguém pode negar isso. Ai, mas eu já estou com 70 anos, minha vida passou. Não, querida, é para você também. Todas nós temos um plano e um propósito dado por Deus, e nunca é tarde, essa é a sua hora, esse é o seu tempo, mas o que Deus está procurando? Mulheres maduras que possam manifestar a glória de Deus. Maria era uma menina de 17, 15 anos, quando o anjo apareceu para ela, mas ela estava pronta por causa da graça, por causa do favor de Deus sobre aquela mulher, mas ela entendeu que Deus tinha um propósito para ela, e ela disse: sim, cumpra em mim conforme a tua palavra. Querida, que essa seja a tua palavra hoje. Cumpra em mim, Senhor. Eu quero ser madura. Sabe por quê, querida? Porque uma mulher madura, ela não vai envergonhar o nome de Jesus. Uma mulher madura, ela vai exalar amor, ela vai exalar graça. Quando ela vê aquela irmãzinha fofoqueira na igreja, ela não vai falar, nossa, aquela fofoqueira, não. Ela vai interceder, ela vai acolher, ela vai amar. A igreja precisa de mulheres maduras, de pastoras maduras, de líderes maduras, de irmãs mais velhas que deem bons conselhos, que amem. E você, essa mulher, amém, queridos? E eu quero fazer uma oração, que eu já avancei demais. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí.